olha só, o Instituto Histórico e Geográfico de Paranaguá é um dos principais prédios aqui do município. Afinal, é por meio dele que parte da história da cidade e da região também é contada, por meio da sua arquitetura, né? E também parte dos personagens importantes da região do litoral é mantida. Em setembro, o local completa 92 anos. A repórter Ana Zampier foi lá conhecer um pouquinho mais da história do prédio e o que há de conhecer lá por dentro também e mostra pra gente agora. Paranaguá é uma cidade histórica e, por suas belas ruas, parte do seu desenvolvimento é contado. Mas alguns prédios também assumem este papel, como é o caso do Instituto Histórico e Geográfico de Paranaguá. Antes de ser de fato IHGP, o prédio sediou a Escola Humanitária Paranaense e também um centro de saúde. Bora viajar na história. Logo na entrada, algumas estruturas chamam a atenção, como o denominado Pelourinho. E ao contrário do que se pensa, na verdade, este item representa o marco inicial de Paranaguá. O Pelourinho foi erigido antes da primeira eleição, porque o Pelourinho marca o ato de fundação da cidade de Paranaguá. Com a instalação da Lei e Justiça de Portugal, a comunidade do Santíssimo Rosário, o pequeno povoado, se elevava ao predicado de vila. E com a instalação do Pelourinho, ele tinha o direito de eleger os seus representantes e os seus vereadores e os juízes ordinários que faziam o papel de prefeito. Mas não é só isso. O Pelourinho foi instalado em Paranaguá de forma curiosa antes da primeira eleição, que foi em julho de 1648, 2 anos antes. Vicente Nascimento Júnior, que é um dos autores do livro História, Crônicas e Lendas, e uma tese que foi defendida no Instituto Histórico e Geográfico do Paraná, reporta que uma das razões foi que, com o Tratado de Tordesilhas e as nações beligerantes, dominantes, hegemônicas, eram Portugal e Espanha, ao norte, em 1492, como a cartografia não era muito desenvolvida, tinha certeza que a divisão da colônia Portugal e espanhola era na foz do Amazonas, onde hoje é o estado do Pará. E ao sul, ninguém sabia se a linha de Tordesilhas morria em Paranaguá ou na Baía de Laguna, em Santa Catarina. E com a notícia do ouro, fez com que Portugal se antecipasse aos espanhóis, que já estiveram presentes aqui com Álvaro Nunes Cabeça de Vaca. Então veja que o Pelourinho, que marca a fundação da cidade de Paranaguá, a sua primeira eleição, traz também o protagonismo desse chão, desse território na história do país. Pelourinho está na chamada Praça Cívica Joaquim Tramujas, que ganha o nome em homenagem ao ex-prefeito de Paranaguá e presidente perpétuo do IHGP. Ao lado também há as estátuas que representam as 4 estações. E andando mais um pouquinho, chegamos no Panteão, que homenageia 2 figuras importantes da literatura paranaguara. Esse espaço do Instituto Histórico, o Panteão, que remove aos restos mortais de notáveis de Paranaguá, vai lembrar o Panteão dos Heróis Nacionais. Brasília tem o Panteão, junto à Praça dos Três Poderes, o Panteão dos Heróis Nacionais. E junto aos grandes heróis da República, temos um paranaguara, o Ildefonso Pereira Correia, o Barão do Cerro Azul. E aqui no Instituto nós também preservamos e cultivamos esses vultos, essas personalidades. Temos os restos mortais de Júlia da Costa e de Leôncio Correia. Leôncio, grande poeta, sensível, inclusive com um trecho da sua poesia Em Minha Terra, e Júlia da Costa da mesma forma. E a história não acaba na parte externa. Aqui na parte interna tem muitas outras coisas a serem mostradas. Ao adentrar, a gente já encontra a biblioteca, o que garante que a história de Paranaguá e todos os registros sejam mantidos vivos por meio de todos estes exemplares. E talvez aqui a biblioteca seja a parte mais importante do Instituto. Quantos livros, quantas obras a gente tem aqui? Olha, a biblioteca é razão de ser do Instituto Histórico e Geográfico. Nós temos aqui milhares de exemplares.
uma das mais completas coleções sobre a história de Paranaguá, a história do Paraná e a história do litoral. Temos o livro do Antônio Vieira dos Santos, Memória Histórica e Topográfica de Paranaguá e seu município, Ana, que é o primeiro livro da história do Paraná. O livro que serve de base e referência para todas as outras obras que tratam da história do Paraná. E por que Vieira dos Santos foi reconhecido? Porque ele editou o seu manuscrito original na metade do século XIX em 2 volumes. O primeiro colocando uns fatos, as ruas de Paranaguá, quantas luminárias existiam, a arquitetura das casas, o desenho do Colégio dos Jesuítas. E no segundo volume, ele comprovou tudo com documentos, porque a história se faz com documentos. E é por isso que esse livro é reconhecido na academia, nas faculdades, como o primeiro livro da história do Paraná. Do mesmo modo, temos o livro do professor Valdomiro Ferreira de Freitas, História de Paranaguá, das origens à atualidade, que é um resumo completo também e atual de Paranaguá. É a obra mais atual, embora editada em 1999, e são 2 obras editadas com recursos próprios, com trabalho voluntário do Instituto Histórico. É nesta biblioteca que também temos, por exemplo, o livro de presença Ilustres do Clube Literário. E nele, a assinatura de abertura, sabe de quem? Dom Pedro II. Em 1884, Princesa Isabel esteve em Paranaguá. E neste livro também consta a sua assinatura. E por falar nesses livros de assinaturas que a gente estava conversando, tem Dom Pedro, Princesa Isabel, mas outras pessoas também, né, que são importantes aqui para o município, que vieram e fizeram parte de algum momento ali da história daqui. Nesta mesa, onde está a nossa presidente, a Simone, que nos acompanha, nos acolhe, tivemos aqui Rafael Valdomiro Greca de Macedo, enquanto prefeito de Curitiba. Depois, mais adiante, ele revisitou o Instituto. Tivemos Dom Pedro Fedalto, trazendo a história da Igreja Católica do Paraná. Ele que escreveu um livro sobre a história da Igreja no estado do Paraná, trazendo a dimensão da fé católica no mundo todo, com sua experiência. Tivemos realmente aqui, temos a visita de personalidades ilustres, e assim repartimos experiências. E aqui no museu, ou no gabinete de curiosidades, a gente tem muitos itens que remetem a outros pontos da nossa história, de diversas culturas. Aqui, por exemplo, temos uma estante com porcelanas, né, com itens como, por exemplo, porta-pente, lampião de querosene. Então, muitas coisas que hoje em dia já não são mais usadas. Aqui é o gabinete de curiosidades, mas o museu, e vale lembrar que, como curiosidade também, o museu foi uma das razões que permitiu que a diretoria da época, em 60, que este prédio fosse doado ao Instituto Histórico e Geográfico de Paranaguá pelo Estado do Paraná. Portanto, nós temos aqui uma história recente, mobílias, objetos que tratavam do cotidiano das famílias. Temos uma estante com arte sacra, temos o canhão do navio pirata, do corsário, mobílias, pertences, câmeras, a flauta que pertenceu à professora Helena Viana Sundim, que dá o nome de uma escola tradicional no bairro da Costeira. Então, portanto, temos uma viagem mais recente ao cotidiano de Paranaguá. Escutou o navio pirata? Em 1964 foi encontrado um desses aqui na Baía de Paranaguá. O achado virou notícia. E quando a gente fala ali do canhão, né, isso que foi achado num navio que apareceu em Paranaguá, como que foi essa história? Exatamente, o navio corsário, o navio pirata, que em 1964 foi encontrado em Paranaguá por um grupo de exploradores de São Paulo. Foi notícia no jornal Folha de São Paulo, na revista Cruzeiro, que era uma revista de grande circulação nacional, documentos que remontam. Eles se basearam aqui no antigo Museu Municipal, que o MAI era um museu municipal, e fizeram essa busca por esse navio pirata e com alguns tesouros encontrados. Por aqui a gente consegue ver que o tempo passou e muita coisa mudou. Olha só essa caixa registradora. Aqui a gente tem opções, por exemplo, de louças, de tintas, e era aqui que saiu o ticket para realizar a compra. Também tinha que fazer aqui o movimento nesta manivela para que pudesse sair esse ticket. Hoje, tudo transformado em um simples computador, um processo bem mais rápido. Mas são com essas peças que a gente consegue remeter para aquela história que é gostosa de ser relembrada.
telefones, rádios e muitos objetos que marcam parte da cultura parnanguara e foram doados por famílias tradicionais. Já pensou se para escutar música ainda fosse preciso de rádios grandes, como eram estes antigos? Ou precisar discar todos os números nos telefones antigos para fazer uma ligação? As coisas mudaram, mas é sempre bom fazer este resgate. Que tal uma visitinha no IHGP? A entrada é gratuita e visitas podem ser feitas nas segundas, quartas ou sextas. Uma visita ao IHGP é um retorno e tanto à nossa história, né? Vale muito a pena, tá, gente?